Oi, para você que acompanha o nosso canal, tá começando mais um episódio do nosso podcast Nota 1000. Esse projeto, que complementa a nossa preparação para o Enem 2024. E como eu sempre falo aqui no podcast Nota 1000 e também nas aulas do nosso Nota 10, além do estudo, tem outra coisa muito importante pra gente durante esse processo de aprendizado, que é cuidar da nossa saúde mental. Por isso eu tô recebendo hoje Olga Gomes, ela que é psicóloga, que trabalha com alunos que estão fazendo essa preparação para o Enem e vai conversar um pouquinho com a gente hoje, falando sim dessa preparação, mas também falando um pouquinho da frustração, de quando a gente não consegue obter esse resultado tão esperado. Olga, bem-vinda. Obrigada, Tiffany. Feliz de estar recebendo você aqui novamente. Para quem acompanha o Nota 10 já sabe, que depois do nosso Nota 10 2023 eu consegui ser aprovada, consegui minha sonhada aprovação. Estou aí nas beirinhas para começar a faculdade, mas a gente continuou com o Nota 10 neste ano para dar esse estímulo, Então, eu consegui o meu êxito, mas muitas vezes, algumas pessoas não conseguem ou passar em algum curso ou passar no curso tão sonhado. Sim. E aí eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre como lidar com esse sentimento de frustração. Eu queria que você falasse como é que ele surge na gente, De onde é essa origem aí da frustração? Tiffany, a frustração ela vem justamente por a questão do não. Como é que eu sou adaptada a receber o não? Isso é algo que vem realmente cultural, Vem sendo estimulado, E isso vem desde a infância. Como é que a criança vem estimulada a receber o não, Ou então vem só recebendo sim, aí quando recebe o não, aí já vem o sentimento de revolta, o sentimento de frustração, da não aceitação, E ao contrário do Enem, vem dentro desse processo em relação a quê? Não é por conta que na minha infância eu não fui estimulada a receber o não que eu vou me frustrar. Ou então eu venho recebendo tanto não e aí eu já estou acostumada, habituada, e então se vier um não no Enem eu também vou estar bem, não vou ter esse sentimento, não. É algo porque, quando a gente vai gerando, a gente tem uma perspectiva. Então, o aluno, durante todo o ano, ele tem um objetivo. Que o objetivo é o quê? É passar no Enem. Passar no curso esperado. Por mais que o Enem tenha uma questão de primeira opção e segunda opção, E aí, mas nunca a segunda opção é a que eu quero. Sempre é a primeira opção, E aí vem dentro desse processo que o quê? Eu me preparo o ano todo, me abdico de muita coisa o ano todo, para quando chegar no resultado, eu ter o não. Olha, como é que você trabalha isso com os alunos? Eu brinco com eles, na verdade, eu não trabalho, eu tento desmistificar isso. Do jeito não, você já tem. Só me falta humilhação agora, eles respondem isso. Ainda não, você foi a primeira. Então, eu falo isso com frequência. O não é o meme, das redes sociais. O não eu já tenho, agora eu vou atrás da humilhação. Não, mas eles não vão ter humilhação, não, Eu digo assim, o não você já tem. Então, vocês não estão ingressos em nenhuma faculdade. Então, hoje vocês vão se preparar para ingressar. E se vier o não, e se vier o reforço do não, no caso, o que você diria a humilhação, Eu vou começar a trabalhar o quê? Eu não perdi um ano. Eu me qualifiquei ainda mais. Então, o próximo ano que eu vou tentar novamente, pois é um sonho que eu tenho, é uma persistência, é uma perseverança, eu vou agregar o que eu ganhei no ano de 2024, o ano atual que a gente está hoje, Então, eu tento trabalhar eles nessa perspectiva, deles começarem a se motivar nisso. O não eu já tenho, mas eu vou buscar o sim, que é o lucro, Então, dentro dessa perspectiva, a questão da frustração vem nisso, porque gera uma perspectiva. Então, se gera uma perspectiva, então o que é que vem dentro de mim? Eu quero sim, eu quero passar. Eu não quero mais perder um ano estudando para Enem, se eu posso ganhar um ano fazendo o meu curso dentro da faculdade. Que para muitos é pro resto da minha vida, é a decisão maior da minha vida. E a gente sabe que não é. Porque muitas vezes eu penso que eu quero medicina e quando eu chego lá dentro, não é medicina que eu quero. Você acha que o tamanho dessa frustração também
se relaciona com o tamanho que a gente dá à prova e ao Enem. Como você falou, é isso que vai decidir a minha vida, é o que eu vou fazer pro resto da vida. E aí, quando a gente recebe esse não, a frustração vem com um peso maior. A gente pode botar alguns outros links aí. A gente pode botar a perspectiva que eu coloco em cima da prova, principalmente pela questão de ser uma vez, como a gente já comentou em outro momento, uma vez ao ano, então é a única oportunidade que eu tenho. A questão de dar resposta ao pai e à sociedade, né? Muitas vezes não é nem para mim, por mais que eu queira passar, mas em primeiro lugar está os pais ou a sociedade. E em terceiro lugar está a questão da questão da ansiedade em si, da necessidade de eu querer realmente estar dentro desse mundo universitário por conta da idade, muitas vezes também. Né? Eu citei o curso de medicina, que hoje é um curso mais concorrido, né? E a gente tem alunos que estão há 5, 6 anos na preparação. Então, tem alunos que não quis ingressar em outra faculdade, que teve oportunidades, mas não quis porque quer medicina, com 23, 24, 25 anos, e que se cobra por conta disso, por conta da idade. Como a gente também tem já pessoas formadas, empreendedores, né? Empresários, na verdade, que resolveram voltar a estudar, querem passar, mas por mais que esteja com a vida feita, mas tem essa cobrança de passar porque já abdicou de algumas coisas, né, tudo, e quer passar para poder estar inserido nesse campo. Mas esses pontos em relação a dar satisfação à sociedade, a questão do Enem ser uma vez ao ano e da questão da idade, da maioria deles que querem, então esse é um peso bem grande em relação à frustração. Você falou disso de idade e falou também, né, que a frustração vem desse não, de se a gente sabe lidar ou não com o não. E o Enem, geralmente, né, quem faz são os estudantes que estão concluindo o ensino médio, então aí nessa faixa etária dos 17 a 19 anos. E é uma fase também muito de autoconhecimento, que a gente está amadurecendo também. Tem aquele negócio que o cérebro humano fica em formação até os 25 anos, sim, né? E é uma coisa que eu sempre questiono comigo mesma e gosto de questionar quando a gente tá falando sobre Enem. Você não acha um pouco injusto a gente ter que decidir o futuro aos 17, 18 anos e mais, se isso não der certo, lidar com essa frustração? Porque, assim, já é difícil lidar com a frustração. E quando você tá aprendendo ainda, né? Pro adulto já é difícil lidar com a Sim. frustração. Por mais que a gente leve esses nãos na infância, na adolescência, mas eu acho que esse não, nessa fase pra vida adulta mesmo, pra juventude. A transição. No meio dessa transição, ele é tão mais pesado. Você não acha injusto, não? Muito. Muito, e ao mesmo tempo vem assim, a gente precisa da responsabilidade também. Eu gosto muito de conversar, eu não atendo crianças na clínica, eu atendo adolescentes e adultos, e assim, tanto eu converso com eles enquanto adolescentes e com os adultos que eu atendo, que são pais, né? A questão da responsabilidade que eu preciso dar, né? Dentro de uma rotina de um adolescente, da criança e do adolescente. Então, eu não vou dar para uma criança de 3 anos de idade a responsabilidade de lavar uma louça, mas eu preciso dar para uma criança de 3 anos de idade a responsabilidade de guardar seus brinquedos. Tá no porte dela, né? Não é porque eu tenho uma diarista em casa, como eu tenho uma secretária em casa, que eu não posso fazer com que o meu filho ou minha filha venha lavar uma louça no final de semana que eu estou só para poder me ajudar, ou então venha botar sua roupa na máquina para poder lavar. Não é nada demais. Mas hoje a gente não tem esse hábito de fazer isso para não dar responsabilidade a eles. Então, esse mundo vai gerando tipo assim, as crianças e adolescentes muitas vezes vão criando uma bolha, né, no mundo imaginário deles. E quando a maioria fazem terapia, pelo menos dentro de um processo que eu trabalho, eu busco trabalhar rotina. Rotina é muito difícil, Tiffany, de se você se cumprir. A rotina existe para ser quebrada, certo? Mas ela precisa existir. Eu preciso ter uma rotina. Eu preciso ter uma rotina do horário de eu acordar. Lógico que um dia vai acordar tarde. E o horário de eu dormir. Porque eu tenho a minha responsabilidade de ir para a escola. Eu tenho a minha responsabilidade de estudar. Né? E quando não existe isso, a tendência de quando a gente chega nessa fase da transição da vida adulta, da vida da adolescência para a vida adulta, a possibilidade de ter uma frustração é gigante. Porque a vida está aí para poder nos provar isso. Nem tudo que a gente quer é da forma que a gente quer. Nem tudo que a gente quer vem fácil. E o Enem é dessa forma.
né? Então, assim, quando você fala assim, ó, a idade, né, injusta, a pessoa tá com 16, 17, cada vez tá mais novo, porque as crianças estão entrando mais novas nas escolas, né? E assim, 16, 17 anos para poder eu decidir o que é que eu vou ser pro resto da minha vida, né? Hoje, graças a Deus, as escolas, os cursinhos preparatórios está tendo um profissional lá dentro para poder ajudar eles nesse processo, né? Os pais buscam uma cobrança, né, que eles têm que passar, independente de qual seja o curso, ou então tem pais que já colocam o curso que eles precisam, né, que aí faz com que a gente o profissional venha trabalhar com esses pais, desmistificando tudo isso. Então, é difícil, é uma responsabilidade gigante, mas ela é necessária. Eu converso muito com eles, né, quando tá eu sempre estou repetindo aqui, porque realmente o nosso público hoje maior é medicina, e a maioria realmente já está com mais de 2 anos dentro desse processo. Então, eu digo assim, se você tivesse ingressado em medicina há 2 anos atrás, será que você teria feito a faculdade da maneira que você vê hoje? Não, Olga, realmente eu não consigo, e eu me vejo hoje preparado, mas eu não sei se eu vou passar, né? Aí vem a questão da frustração antes mesmo do resultado, né? Eu não sei se eu vou passar, será que de novo eu vou botar mais um ano? Não, vocês não estão botando um ano no lixo. Um ano de conhecimento não é um ano jogado no lixo. Até porque o resto das nossas vidas, se a gente quiser ser um bom profissional, a gente vai viver o quê? O resto da nossa vida estudando, se qualificando, se reciclando. A gente não para. Se você realmente fizer medicina por amor, ou então eu estou citando medicina porque, como eu já disse, é um curso que realmente é bem pesado, né? O percentil de alunos. Você sempre vai estar querendo se reciclar, estar em congressos, estar em cursos. Se você fizer só por conta vai fugir agora a palavra, de estar numa hierarquia social, por status social, né, por questão financeira, e pelo dinheiro, né, pela remuneração. Por questão financeira, você não vai crescer nunca. Porque hoje, profissionalmente falando, o que faz você é o boca a boca. Então, do mesmo jeito que uma pessoa vai dizer que você é um excelente repórter, você é uma excelente apresentadora de TV, vão dizer também que a mesma boca pode dizer que você não presta para nada e que não indica você para nenhum trabalho. Então, assim, quem você quer ser? E será que você está preparado para isso? Tem aluno que hoje tem essa consciência. Eu preciso de mais um ano de cursinho. Eu não estou preparado. E quando ele diz que não está preparado, ele não está só preparado na questão do conteúdo de química, física e biologia, não. É preparado para a vida de verdade. E isso é um amadurecimento gigante, que eu digo assim, eu acho que ele está preparado só por conta desse conhecimento, só por conta desse ponto de resultado que ele encontrou dentro dele, né? Mas eu já escutei, não vou dizer de muitos, não. De 1, 2, de muitos alunos que eu já atendi. É mínimo, mas teve esse amadurecimento. E eu achei gigante, eu fiquei, meu amigo, eu realmente escutei isso de um adolescente. Né? A gente, enquanto adulto hoje, a gente às vezes falha nesse processo, porque a gente também quer. Né? Como lidar com a frustração? Eu fui lá e não consegui. Eu tenho essa consciência que eu não fiz uma boa prova. Desde o ainda mais agora, né, que a gente tem o Enem dividido em 2 semanas, né? Então você tem uma semana ainda aí para sofrer, digamos assim, quando eu tenho consciência. E aí, como me restabelecer para fazer esse segundo dia de prova? Tiffany, é um desafio gigante, né? Porque eles têm esse primeiro dia e na segunda semana a gente sempre está com eles, né? Eles continuam tendo aula. E aí fica essa questão, né? Porque alguns pegam gabarito, outros não pegam. E o conselho, na verdade, a orientação que a gente dá é que realmente não peguem o gabarito, né? Porque vai impactar no segundo dia, né? Positivamente, bom. E se for negativamente? E às vezes até se for positivamente, sei lá, você vai com muita autoconfiança, né? Gera uma autoconfiança gigante, pode entrar numa zona de conforto aí que não dê certo. Então, assim, não é bom. Olga, aí vem a questão do consciente mesmo. Eu fiz uma boa prova, eu não fiz uma boa prova, né? Mas aí a gente vai ter que trabalhar um amadurecimento. Eu amo trabalhar com escrita terapêutica. Amo, é uma estratégia que eu adoto em todas as minhas áreas de trabalho. Gente, anota no caderninho esse pensamento que você não quer ter com você, que seu subconsciente vai começar a trabalhar o que está anotado, eu não vou esquecer, então eu vou começar a pensar em outra coisa e mudo o foco, né? Então, o momento agora é o segundo dia. Então, eu preciso focar no segundo dia, independente de ter dado certo ou não no primeiro. Então, eu preciso me reconectar, eu preciso me restabilizar,
volta à atividade física, volta a uma boa alimentação, tenta ter uma noite boa de sono e vamos se reconectar novamente, pegar o gás com os professores para poder a gente tá indo para esse segundo dia de prova um pouco mais estável. É mais uma vibe de, vamos fazer de desentendida do que aconteceu nesse primeiro dia. Vamos sair de doido para melhor passar? Vamos, tipo, foca no segundo dia, como se nada tivesse acontecido lá no primeiro dia. É mais ou menos nessa perspectiva. Nessa perspectiva. E aí eu fui lá, fiz o primeiro dia, fiz o segundo dia. Saiu o resultado do gabarito, eu peguei o gabarito, corrigi tudo de uma vez, não fiz as questões que eu gostaria de fazer. Ou então errei besteira. O assunto que eu mais dominava, eu errei. Acontece muito isso, porque vem justamente a autoconfiança aí. É um conteúdo que eu domino, então eu vou responder aqui e às vezes eu vou... Você acha que é mais autoconfiança ou mais... sei lá, você foca... eu não sei esse. Aí você fica tão focado no que não sabe, que aí... não, vai no automático do que sabe. No dia da prova em si é um mix de emoções, né? Cada um realmente vai da sua forma, onde vem gastar mais tempo, porque eles vão estudando o ano todo uma média de tempo para cada questão, para poder eles terem bem cronometrado isso. Lógico, no dia do Enem eles não têm o relógio o temporizador, mas eles têm uma noção, né? Então, assim, às vezes eu gasto mais tempo numa questão mais difícil e aí, consequentemente, na questão que eu domino mais, eu vou, para poder eu não gastar tanto tempo, eu vou responder de qualquer jeito. Não. É melhor a gente responder com segurança mesmo com tempo, com mais tempo ou menos tempo, mas responder com segurança aquelas questões do que, assim, no caso, acertar 5 do que errar 10. Né? É isso que a gente precisa, ter esse conhecimento, ter essa base, ter esse conforto, esse equilíbrio, né? De começar a identificar que o mínimo que a gente acerta naquele momento, no caso, o mínimo conto, não é o mínimo da prova como um todo. Eu acertei mais uma questão, show. Agora eu vou passar para outra. E devagar a gente vai vendo como é que vai ser nesse processo, né? Não é devagar, gente, que vocês vão perder tempo, não. Não é isso que eu tô querendo dizer, não. É no tempo de vocês, mas mesmo assim, vocês têm que manter um equilíbrio para ter uma interpretação boa. A prova do Enem é uma prova gigante. É uma prova muito longa, é uma prova cansativa, né? Então, eles precisam manter esse equilíbrio. Então, assim, viu que essa aqui tá mais difícil? Então, circula ela como um todo para poder você saber que ela não foi respondida e vá para outra para você ganhar mais tempo. Vê como é que isso lhe corresponde naquele momento, se lhe traz uma segurança, se lhe traz um afago de tranquilidade, de saber assim, eu vou responder as que eu sei e aí isso vai me trazendo um conforto que me traz um domínio. Então, eu não vou... perder um tempo, não, eu vou ganhar tempo. Às vezes, ver esse resultado também desestimula, assim, não fiz tantas questões, aí você já fica desanimado, porque a gente sabe que tem toda uma correção, né, que por mais que você acerte tantas questões, a nota pode diferenciar, isso, né? E aí a pessoa já vai... tipo assim, cabisbaixa para colocar a nota lá no SISU. Também tem isso? Tem sim. Porque assim, sabe que eles já têm uma noção, né? Então, mas aí tem o sistema do SISU faz com que ele vá acompanhando essa nota até fechar, né? Então, assim, vai, desmotiva, depois motiva, porque bota você lá em cima, depois você, de repente, você tá lá embaixo. O que é pior, os 2 dias de Enem ou a semana do SISU? Eita, é complexo. Mas os dois, a 200 por hora numa pista de terror psicológico com os estudantes. É grande. Porque, assim, vai dentro do processo do conhecimento, que ali depende de mim, né? E do nível da prova. Eu digo 50% de cada, né? E a outra parte, porque é a questão da concorrência em si. Né? E vem a questão da nota, que vai de acordo com o seu número de acerto e erro, em questão fácil, em questão difícil, que vai fazer sua média. Então, assim... é muito complexo essa questão. Assim, o mundo do Enem é muito difícil para esses estudantes. Né? Tô aqui, tem hora que quando eles gritam, eles dizem assim, eu vou endoidar. Realmente. Eu tenho que abraçar e acolher, porque não é fácil. E essa reta final deles, eles estão muito cansados. Muito cansados mesmo. E em relação a isso de não passar, né? Eu acho que são 2 sentimentos parecidos, mas que se diferem. O de não passar e de não passar no que você quer. Eu acho que cada um tem uma nuance diferente, né? Principalmente quando, vou até tomar sua fala agora,
quando o pai, muitas vezes, ele quer que você ingresse numa faculdade. Não importa o curso. Então, você não passou na primeira opção, mas você tem a segunda opção, então você vai fazer. Gente, não é assim. Né? Até porque a vida dos nossos pais, na época que a gente está fazendo vestibular, já está feita. Né? E por quê? E eu vou ser um profissional? Que profissional eu vou ser? Será que eu vou ter um gadget, vai fazer uma boa faculdade? Será que eu vou sair um bom profissional dentro dela? Aí isso aí vai além, vai complementando até sua pergunta. Vai além, porque vai a questão dos pais que obrigam, então até mesmo que eu me obrigo, porque eu quero estar dentro de uma faculdade por conta da minha idade. Muito presente deles a minha turma de terceiro ano, a maioria já está tudo na faculdade. Tem alguns que já estão até concluindo, eu ainda estou no cursinho. Então, às vezes, eles estão saturados dessa vida de cursinho que eles se obrigam a colocar na segunda opção, a fazer a matrícula na segunda opção. E que tipo de profissional vai sair dessa faculdade? E que tipo de profissional vai estar atuando no mercado? Você falando e eu pensando, né? É uma angústia de eu quero um futuro e não de que tipo de futuro eu quero. Isso. É mais ou menos nesse sentimento, né? E aí quando vem essa frustração, né? Não conseguir passar, independente do curso, ou não conseguir passar no curso que eu queria. E aí, como lidar com isso para ou continuar estudando ou para seguir, porque também, às vezes, é uma questão de você saber o limite, né? Eu já tentei tantas vezes, eu queria muito essa faculdade, essa universidade específica, mas eu consegui passar no curso que eu queria nessa, e aí vou ou não vou. Como é que fica? Aí fica um dissabor, porque você conquistou o que você tanto queria, mas ao mesmo tempo não foi do jeito que você queria. A questão da faculdade hoje em si, ela tá bem menor, né? Eu passando no curso é mais tá satisfatório tão quanto. A questão da faculdade muitas vezes implica quando é muito distante, aí eu vou ficar longe da família, ou então tem a questão financeira, né? Vem muito nessa perspectiva, mas não mais na frustração, não é tão presente. Não vou dizer que zerou, mas não é tão presente, né? E o não passar, hoje eles estão até desmistificando e brincando mais um pouco, dizendo assim, eu já vou fazer até a minha matrícula do próximo ano. Eu acho que eles já estão trazendo isso como uma resposta de conforto. Quando é que vai começar a matrícula? Para poder eu já fazer a minha, né? Não sei se realmente eles dizem isso na hora do intervalo, a gente tá ali no corredor brincando, tudo. Eles nunca me trouxeram isso dentro de um acolhimento, dentro de uma conversa, né? E eu não sei até que ponto isso vem como um conforto e como aquela questão, o não eu já tenho. Então eu já vou garantir minha vaga, porque o não eu já tenho e o que vier é lucro eu posso cancelar, né? Uma frase que os professores que eu trabalho, eles colocam muito presentes dentro de sala de aula é: só não consegue quem desiste. Né? Então é justamente isso, é não desistir. Vem naquela questão, né? Mais um ano de cursinho, eu desisto, eu vou. Então, se você quer, se é seu sonho, então não deixe a frustração tomar de conta. Não deixe a zona de conforto, a procrastinação tomar de conta, né? Persista, insista. A gente só consegue assim. Também não tem regra, né, pra frustração, porque às vezes saiu o resultado do SISU e aí naquele momento eu fiquei mal, fiquei triste e sei lá, tipo, um mês depois eu ainda tô triste. Você ainda tá nessa, não vai superar, você faz de novo. Sabe, assim, um negócio assim de vamos superar, porque... Mas não é tão simples assim, né? Não. Tipo, vamos superar em uma semana ou em um mês. Tudo que eu estudei em 10 é um pouco difícil também, né? Sim, vem a frustração do resultado negativo, da não aprovação, e vem a frustração de eu começar tudo de novo, eu ver tudo de novo, a mesma rotina, né? Então, essa questão do conteúdo do ensino médio para o Enem é que cansa mais eles. Né? É de ver tudo de novo. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais essa rotina. Eu amo isso aqui. Eu amo as pessoas. Eu me sinto numa família, mas eu não aguento mais. Porque é repetitivo, né? É repetitivo. E às vezes chega a entediar também, né? E chega um momento que... Hoje, uma aluna num atendimento, ela relatou, a gente teve um aulão, esse final de semana que eu acompanhei, e aí ela diz assim, Olga, nos 2 dias eu saí mais cedo. Veio a culpa, porque eu saí mais cedo,
antes de terminar. Mas eu sabia que se eu ficasse ali, eu não ia render. Eu não ia aguentar. Eu estava muito cansada. Eu estava muito esgotada na questão de tudo aquilo de novo, né? Eu disse, mas qual foi o sentimento? Não, porque eu podia ter pegado mais conteúdo. Aí eu disse, mas você tem dificuldade, assim, nesse mundo, assim, nessa questão no primeiro dia que foi humanas, né, o aulão para humanas. Você, não tenho muita dificuldade em humanas, show. Então ali você reconheceu o seu limite e você foi. Mas no segundo dia eu queria ter visto, porque eu tenho um pouco mais de dificuldade em física e matemática. Mas se você tivesse ficado, você teria rendido? Não. Aí eu disse, você nem teria rendido e você não teria descansado. Então, a questão de saber lidar com a frustração é justamente lhe dar a resposta. Ter a pergunta e buscar essa resposta que você precisa escutar de você mesmo. Mas fica o choque de pensamento. O pensamento ansioso, o intrusivo e o positivo. E eu não consigo chegar num equilíbrio porque o negativo sempre vence. Né? O cãezinho e o anjinho. Escrita terapêutica. Faz a pergunta e escreve como se fosse uma questão mesmo. E ali você vai ler. Ali você vai trazer uma afirmação para você e você vai começar a condicionar. Você vai conseguir refletir e começar a entender que você realmente precisava sair daquela aula e descansar, porque você ia render muito mais no dia seguinte. E como lidar quando a frustração não é minha? Que é bem mais pesado, né? Eu decepcionei os meus pais. Eu decepcionei os meus professores. Eu decepcionei a minha família, que estava torcendo por mim. Às vezes tem, claro, essa expectativa mais tóxica, mas tem mais do que a gente também cria, né? Isso. Em relação aos pais, buscarem isso, cobrar isso, impor o curso que o aluno diminuiu muito, Tiffany, muito mesmo dentro do nosso quadro de alunos, muito. É mais eles com eles. É uma autocobrança deles com eles e a autocobrança em relação até essa resposta para o pai. Como eu já disse em outro momento, né, que vem a questão financeira, é o que soa muito. Meu pai está tendo um gasto muito grande, teve um gasto, jogou dinheiro no lixo o ano todo, né? E não é assim. Volto a dizer, não jogou. Estudo é investimento. Estudo, ele é acumulativo. Então, ele nunca vai ser jogado no lixo, ele nunca vai ser demais, nunca vai ser em excesso, né? Então, é isso que eu costumo trabalhar com eles. Gente, comece a entender que vocês fizeram e vocês deram o que puderam durante todo esse ano. Mas em todo aquele contexto, não depende só de mim. Eu estudei, eu tenho mais facilidade em assunto A, B e C. Porém, por acaso, na prova do Enem, caiu mais prova D, E e F. Né? Então vem também esse percentil de sorte, de conhecimento dentro da prova do Enem. E aí é isso que a gente precisa desmistificar. E lidar com o que, como você falou, né? Com o que é seu e com o que é do outro. Isso. A questão do outro é muito porque assim, a gente tem uma cultura muito grande, né? Em alguns momentos se torna até doentio, Tiffany, da gente dar essa satisfação para a sociedade em todos os sentidos. A gente está focando em Enem, mas são em todos os sentidos, né? Então, você está estudando para você vai passar no vestibular para você ou para os outros, independente de ser seu pai, sua mãe, quem for. Não, a gente tem que pensar na gente. Isso é um sentimento egoísta? Não. Isso é uma questão de prioridade. E nesse momento E a gente precisa se colocar como prioridade. Uhum. Né? Priorize-se. A primeira palavra do dia que você tem que ver. Eu preciso me cuidar. Por que, Olga? Eu tenho que me priorizar. Porque eu estando bem, quem está à minha volta também vai estar bem. Isso se torna até clichê. Uhum. Mas é verdade. Olga, pra gente encerrar, uma palavra aí de apoio, né, pra quem vai fazer o Enem, que já passou por algumas frustrações, que não conseguiu seu resultado, ou que tá aí com medo já de receber esse primeiro não. Gente, não é fácil, né? Infelizmente é um processo muito delicado, é um processo que não depende, como eu já disse, que não depende só da gente, mas comece a se apegar no que você tem. Que hoje o que você tem é o conteúdo, é o conhecimento, é a experiência, né, é a vivência. Então vamos aqui viver um dia de cada vez. A gente não pode puxar o dia 3 e o dia 10 para agora,
né? Vamos puxar um dia de cada vez, vamos manter a nossa meta direitinho, manter o nosso conteúdo prioritário bem direitinho, que aí vai trazendo um conforto, vai trazendo uma certa animação, uma motivação dentro dessa reta final, que vai ajudar bastante a vocês. Obrigada, Olga. Obrigada, Tia. Foi um prazer conversar com você. Eu acho que conversar sobre isso já é uma forma da gente se confortar e já de se preparar para lidar com as frustrações da vida, né? Não Sim. só para o Enem. Então muito obrigada pela participação. Obrigada também. Boa noite. Tá aí quem tá acompanhando o nosso podcast Nota 1000. A gente conversou com a psicóloga Olga Gomes, falando um pouquinho dessa frustração em relação ao Enem. Mais uma parte aí desse conteúdo que a gente traz dentro do projeto do Nota 10 para você que tá se preparando para o Enem 2024. A gente volta depois com mais podcast para você que tá nos acompanhando, com mais conversas com os professores, conversas diversas para dar esse complemento para você que vai fazer o Enem 2024. Tchau, tchau.